Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Concursos. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico que é muito mais do que isso. É um projeto de futuro que visa qualificar você para você ficar competitivo e conseguir um grande desempenho no dia da sua prova. Pessoal, a gente vai continuar o nosso estudo de história do Brasil e hoje a gente continua falando sobre sociedade colonial e vamos abordar aspectos relativos à religião e à cultura. Vamos falar então dos jesuítas e também da cultura colonial na América Portuguesa. Bom, primeiramente é preciso falar sobre a Igreja Católica. Afinal, a Igreja Católica foi grande parceira do Estado português desde o processo de unificação, desde o processo conhecido como Guerra de Reconquista, quando os cristãos expulsaram os mouros, os muçulmanos que dominavam a Península Ibérica. E aí é o processo de formação da monarquia centralizada em Portugal. Então a Igreja Católica sempre foi braço direito do Estado português. Isso aconteceu também no processo da expansão marítima e, por consequência, no processo de colonização da América Portuguesa. Afinal, a Igreja Católica vai ser o órgão responsável pela legitimação da conquista. A gente pode até perceber que quando da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, nós tivemos a celebração da primeira missa no nosso país, pelo Frei Henrique de Coimbra. Olha a Igreja Católica aí, parceira do Estado português, legitimando a conquista do território português na América. Olha só, o território brasileiro. Então a Igreja Católica foi um elemento fundamental no processo de colonização brasileira, onde os padres atuaram em várias frentes, por exemplo, na catequização dos povos indígenas e também na educação colonial. Os primeiros colégios edificados na América Portuguesa tinham a influência dos padres jesuítas. Então a Igreja Católica teve um papel predominante, um papel protagonista no processo de colonização. E a própria religiosidade possuía um forte traço cultural religioso, expresso, por exemplo, na arte barroca e no surgimento de várias irmandades religiosas leigas que atuaram durante todo o período colonial aqui no Brasil. E lembrando também que várias ordens monásticas vieram para o Brasil. A principal delas, você sabe muito bem, a Companhia de Jesus. Os padres jesuítas, tá aí a Companhia de Jesus, já apareceu aqui na sua tela o nosso amiguinho Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que teve um papel decisivo na Contra-Reforma. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 e tinha uma estrita obediência à autoridade papal, possuindo inclusive um caráter militante, levando os ensinamentos católicos para várias partes do mundo. Os jesuítas não estiveram somente no Brasil, não, pessoal. Eles atuaram em vários países da América do Sul e chegaram a atuar inclusive no Oriente. Olha só que detalhe interessante, no Oriente nós também tivemos padres jesuítas, inclusive no Japão. Veja só, esse é o caráter militante da catequese católica da Companhia de Jesus dentro do contexto da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reforma promovida pela Igreja Católica. Nós tivemos a reforma religiosa com o surgimento de várias novas igrejas cristãs, luteranismo, anglicanismo, calvinismo. Então a Igreja Católica teve que se mexer também para promover um processo de disciplinarização do clero católico. É a chamada
contra-reforma ou reforma católica, pessoal, para estabelecer moral e disciplina do clero católico, o surgimento dos seminários para a formação dos padres, a afirmação do celibato clerical, a afirmação dos sacramentos religiosos, o caráter da infalibilidade do Papa, tudo isso dentro do contexto da chamada Contra-Reforma. Dentro desse processo, 1534, criação pelo Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, que vai ser responsável também pela colonização do Novo Mundo. Os padres jesuítas vêm para a América com o objetivo de catequizar os povos indígenas, aumentar o rebanho católico do Senhor. É isso aí, olha os padres jesuítas aí, pessoal. Os padres jesuítas foram responsáveis pela doutrinação direta com a catequização dos povos indígenas, perfeito? A cristianização, a tentativa de cristianização dos povos nativos, dos ameríndios, ou através da criação de colégios. Vamos dar um exemplo? O Colégio de São Paulo de Piratininga, que é o núcleo inicial que deu origem à cidade de São Paulo. Foi fundada lá em 25 de janeiro de 1554. Por quem? Por quem? Pelo padre jesuíta José de Anchieta. Olha a atuação dos padres jesuítas aí, pessoal, nas missões jesuíticas, nos aldeamentos, onde se dava a catequização indígena, ou seja, doutrinação direta, ou através da criação de colégios. Os primeiros colégios instalados na América Portuguesa eram colégios jesuítas. Eles vão atuar, então, na catequização das populações ameríndias, na organização desses aldeamentos compostos pela população indígena, população ameríndia, e vão também, um aspecto importante, anota aí, uma característica fundamental, é uma certa ambiguidade em relação à escravidão. Por que uma certa ambiguidade aí, tio Ed? Pessoal, os jesuítas vão proteger os indígenas da escravidão colonial. Os jesuítas vão dizer, olha, o ameríndio, o povo nativo, o indígena, ele é dócil, ele é gentil, ele deve ser preservado da escravidão, ele tem alma, ele pode ser trazido para o rebanho do Senhor, não pode ser escravizado. Mas e o africano aí, padre jesuíta? Ah, o africano não. O africano já está possuído por entidades demoníacas, não tem alma, então deve pagar os seus pecados através da escravidão. Então perceba, um caráter ambíguo. Proteção dos índios contra a escravidão. Então os padres jesuítas vão preservar os indígenas, desejavam catequizá-los. Por outro lado, eles não vão defender os africanos, vão apoiar a escravização dos povos africanos. Essa é a ambiguidade ideológica quanto à escravidão. Os padres jesuítas vão atuar também na área da educação, possuindo durante muito tempo no Brasil o monopólio do ensino, pessoal, que só foi quebrado quando o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, determinou a lei expulsando os padres jesuítas de todos os territórios pertencentes a Portugal. O Marquês de Pombal foi um ferrenho opositor à Companhia de Jesus. Então, durante muito tempo, até a expulsão dos jesuítas, eles tinham o monopólio da educação no Brasil. E qual que é a relação dos jesuítas com os povos ameríndios? A relação era pautada na conversão desses povos indígenas ao catolicismo, apesar da resistência de muitos indígenas, sobretudo os adultos
Os adultos eram muito recalcitrantes, eles não aceitavam. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui!